What's up, guys? How are you? Welcome to class number 3. We are going to work today with how to use the simple past with regular verbs in negative sentences and in questions. Alright? So for us to start, we can check what I asked you to do last class as homework. So it was page 327, exercise number 1. Vocês tinham uma timeline na página 320, na qual vocês precisavam observar os fatos importantes na vida do Steve Jobs e depois completar o exercício me dizendo o que aconteceu em cada um dos anos que estava sendo pedido. Na letter A, vocês estavam pedindo lá o que aconteceu, what happened in 1955, 1955. O que aconteceu? Steve Jobs was born. Ele nasceu neste ano. What happened in 1968? Na letter B. Bill Hewlett offered Steve a summer job. O Bill Hewlett ofereceu um emprego temporário, um emprego de verão para o Steve. Na letter C, what happened in 1970? Steve Jobs was introduced to Steve Wozniak. Introduced, ele foi apresentado, alguém apresentou os dois. Steve é seu Steve. Letter D, what happened in 1985? Steve was fired from Apple. Fired, ele foi fogado, queimado? Não. O verbo fire no âmbito do trabalho significa demitir. Neste caso, então, ele foi demitido da Apple. Na letter D, what happened in 2001? Steve announced the iPod. Ele fez o anúncio do iPod. Na letter F, in 2003, Steve was diagnosed with pancreatic cancer. Em 2003, o Steve foi diagnosticado com câncer no pâncreas, câncer pancreático. Na letter G, what happened in 2007? Apple presented the iPhone. A Apple apresentou ao mundo o primeiro iPhone. Na letter H, what happened in 2008? The App Store opened. A Apple criou a loja de aplicativos, the App Store. Ok? So, nós vimos então na aula anterior que nós usamos o Simple Past ou Past Simple para falar de situações ou de ações que começaram e terminaram em algum determinado momento no passado, mencionando quando. Nós vimos isso em frases afirmativas. Lembra que a gente viu que vocês precisam acrescentar ed em alguns tipos de verbos que são chamados de verbos regulares? Então hoje nós vamos ver como nós vamos fazer a mesma coisa, mas com frases negativas e perguntas. Começando então por frases negativas. Como vocês já devem saber, em inglês, para transformar as frases numa frase negativa ou para fazer uma pergunta, nós vamos precisar de um auxiliar. No caso do Simple Past, the auxiliary is did. O auxiliar vai ser did. Você deve ter visto no presente que eu uso do ou does. Tá, agora aqui no passado vai ser did. Qual é a diferença comparando as duas coisas? É muito mais tranquilo do que no presente, porque no passado só tem um. Eu vou usar did para I, para he, para she, para it, para we, para you, para they. Sempre vai ser did. Então, facilita muito a vida de vocês. Qual vai ser a minha forma, então, para formar uma frase negativa? Vou ter lá o sujeito, a pessoa ou objeto de quem estou falando. João, Maria, my computer, my dog, my house. Seguido de didn't. O que seria didn't? Didn't é a abreviação de did mais not. Então, em inglês você já deve ter percebido que é muito comum as pessoas abreviarem as palavras, principalmente na oralidade. Então, ao invés de eu falar did
not, eu falo didn't, uma palavra apenas. Então, usando sujeito, didn't ou did not. Detalhe importantíssimo aqui, ó. Verbo no infinitivo. O que isso quer dizer? Não muda o verbo, não põe ed, não põe es, não põe ing, nada. É a maneira normal, como eu escrevo este verbo. E aí, o complemento da frase. Por exemplo, I didn't, olha o verbo aqui, ó, sem alterar nada, ó, start, não vai ed. Por quê? Porque o didn't já me diz que esta frase está no passado. Então, eu não preciso colocar ed aqui. Então, I didn't start a new job yesterday. He didn't visit a museum last Saturday. We didn't open a bank account this morning. Então, todos os três exemplos aqui vocês têm didn't e todos os três exemplos o verbo não foi alterado, eu não coloquei ed. Lembrem-se, apareceu did ou didn't na frase, não faço nada com o verbo, deixo ele sem ed no final. Se você usar aqui, ó, I didn't started a new job yesterday. He didn't visited a museum last Saturday. We didn't open a bank account. Tudo isso está errado. Então eu até risquei aqui os verbos para que vocês percebam que está errado. Se eu usar isso aqui, não está, vai estar a pessoa com quem vocês vão estar falando vai perceber que vocês usaram uma estrutura errada. Então, não usem isso aqui, ó, didn't start, didn't visit, com qualquer verbo. Apareceu didn't sem ed no final, ok? Para perguntas, aquelas cuja resposta vai ser yes or no. A mesma coisa que eu falei para vocês sobre frases negativas, eu falo sobre as perguntas. The auxiliary for the past simple is did. Então, did também vai ser usado para perguntas. Então, qual vai ser a minha forma? Como que eu monto uma pergunta no passado? Vai aparecer lá, did, no início da palavra, no início da minha pergunta, seguido do sujeito, verbo na base form, na forma básica, na forma normal, natural dele e o complemento. Examples. Did you move a year ago? Did he visit a museum last Saturday? De novo, ó, apareceu did, não fiz nada com o verbo. Did you move a year ago? Você se mudou um ano atrás? Did he visit a museum last Saturday? Ele visitou um museu sábado passado? Como é que eu posso responder essas perguntas com frases curtas? Normalmente em inglês, vocês não vão usar apenas yes or no nas frases para short answers, para respostas curtas. Eu vou ter que usar também o auxiliar que eu usei na minha pergunta, na minha resposta curta. Então, se eu digo aqui, ó, did you move a year ago? São duas pessoas conversando. Did you move? Você mudou? A outra pessoa vai responder sim, eu mudei, ou não, eu não mudei. Então, did you move a year ago? Yes, I did. Ó, olha o auxiliar aqui, ó, afirmativo. Já que a minha resposta aqui é afirmativa, o meu auxiliar aqui vai ficar normal, como se fosse afirmativo. Yes, I did. Se a minha resposta for negativa, aí eu vou usar no, I didn't. Então, detalhe. Se a minha resposta é afirmativa, o verbo na forma normal dele, no caso aqui, did. Se ela é negativa, o meu auxiliar vai aparecer aqui na maneira negativa. No, I didn't. Did he visit a museum last Saturday? Yes, he did. No, he didn't. Ok? Easy. Agora, para eu fazer uma pergunta num ponto específico no passado, quando eu tenho aqui, ó, information questions, eu quero saber mais, eu quero fazer uma pergunta na qual eu vou precisar de informações. Não vai ser uma resposta, a resposta para essas perguntas não vai ser só sim ou não. Então, perguntas que eu posso usar: when, what, who, where, why, etc. Quando, o que, o qual, quem, onde e por quê.
Eu vou precisar então de um pronome interrogativo, um desses aqui, seguido de did, sujeito e um verbo na forma normal dele, seguido do complemento. Exemplo: When did she call you? She called me last night. Where did they travel to last vacation? They traveled to England. Então, lembre então, ó, eu comecei aqui por uma question word, ou como nós vimos aqui, ó, interrogative pronoun, um pronome interrogativo, que pode ser, além dessas, tem vários outros. Eu posso usar aqui, deixa eu ver qual não está aqui. Eu posso usar how, eu posso usar o que mais? Which, como, qual. Então, começa por um pronome interrogativo, aí o auxiliar did, she, a mesma coisa que nós vimos no slide anterior. Apareceu did, não altera o verbo. Então, when did she call you? Quando ela te ligou? She called me last night. Por que aqui o verbo não tem ed e aqui tem? Porque aqui tem uma pergunta, aqui aparece o did. Já na minha resposta é uma frase afirmativa, não tem did aqui. Como não aparece did aqui, é uma frase afirmativa, eu preciso alterar o verbo, neste caso aqui, colocar o ed. Where did they travel to last vacation? Para onde eles viajaram nas últimas férias? Então, pergunta, aparece did, não muda o verbo. A minha resposta, frase afirmativa, não tem did, então eu coloco ed no final. They traveled to England. Ok? So let's practice then. Lá na page 323, vocês têm o exercise number 2. Write affirmative, negative ou interrogative statement. Vocês têm aqui as frases. E aí vocês têm que me dizer aqui. Vocês vão ler a frase e aí vão ver qual é o ponto, qual é o sinal que está indicando aqui no início da sua resposta. É afirmativo? É pergunta? É negativo? E aí vocês vão escrever frases de acordo com a pontuação que está no começo. Vamos fazer a letter A como um exemplo. Peter didn't marry Sarah last year. A primeira frase aqui está negativa. Eu vou ter que transformar esta frase negativa em uma frase afirmativa. Como vai ficar então? Desta maneira aqui, ó. Peter, e aí o verbo marry. Ó, nós tínhamos visto, lembra que a gente viu lá? Termina em Y, tem que olhar a letra que vem antes, ó. Tem uma consoante aqui, então o que eu faço? Tiro o Y, coloco o I, para depois colocar o ED. Married Sarah last year. Ok? Vocês vão fazer a mesma coisa com as demais frases. And we will check in a bit. Okay, for sentence B, you had here, they stopped at a café. Vocês vão ter que transformar essa primeira frase numa pergunta. Como ela fica? Did they stop, sem o ed, at a café for lunch? Na letter C, vocês têm uma pergunta que vocês vão transformar em uma frase afirmativa. Did Mike hug his daughter tight? O Mike abraçou, o verbo hug, a sua filha, deu um abraço apertado nela. Mike hugged, ó, terminava em G, ó, consoante, vogal consoante, repeti a última consoante, coloquei ED. Mike hugged his daughter tight. Na letter D, I tried that recipe. Vou transformar isso em uma frase negativa. Como fica? I didn't try that recipe. Eu não tentei fazer aquela receita. Na letter E, the baby cried all night long. Uma frase afirmativa tinha que transformar em uma frase em uma pergunta. Did the baby cry all night long? Na letter F, Grandma didn't knit a sweater for me. Uma frase negativa. O verbo knit é o verbo tricotar. Então,
Tinha que transformar essa frase em uma frase negativa em uma frase afirmativa. Grandma knitted a sweater for me. Finalmente, a letter G. Everyone clapped at the end of the lecture. Quero transformar isso em uma pergunta. Como fica? Did everyone clap at the end of the lecture? Okay? So as homework, I want you to do page 327, exercise number 2. Lá vocês vão ter perguntas sobre a biografia, sobre a timeline do Steve Jobs. Vocês vão ler essas perguntas, vão observar a timeline do Steve Jobs e responder essas perguntas para a próxima aula, ok? So, once again, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.